Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, que possa aproveitar bem o nosso estudo da noite de hoje. Vamos então, meus irmãos, vamos pegar a mensagem que recebemos na entrada e vamos acompanhar a leitura. A mensagem é do livro Mediunidade e Evangelho, psicografada por Carlos Bacelli, ditada pelo espírito Odilon Fernandes. Obsessão específica. Talvez que este capítulo, pelo assunto que pretendemos desenvolver, devesse se intitular Auto-obsessão. Comumente, o problema de auto-obsessão é quase desconsiderado, mesmo entre os estudiosos da questão. O que entenderemos por auto-obsessão? O que entendemos por auto-obsessão? É o que tentaremos explanar da forma mais simples possível. O espírito, ao reencarnar, dentre as muitas dificuldades que assinalam a sua personalidade como um todo, renasce com um problema específico em determinada área, como se aquele ponto fosse o seu ponto mais vulnerável. Para exemplificar, escolhamos o sexo, já que é justamente na área da sexualidade que se concentram os maiores conflitos humanos. Compromissado no campo do sexo pelas experiências equivocadas do passado, o espírito reencarnado, ao alcançar certa faixa etária, começa a revelar as suas tendências. E como se aquela força em desequilíbrio, até então dormente, começasse a despertar nas intimidades do ser, de um simples pensamento invigilante, passando a ideia fixa. Se não combatida com veemência no nascedouro, essa ideia, qual se fosse uma entidade imaginária, acaba tomando conta da pessoa. Até aqui não falamos em obsessão. Atormentado pelas inclinações que observa e imprime em si, o espírito reencarnado, numa segunda etapa, pode então oferecer campo de atuação para os obsessores, os quais estejam eventualmente compromissados. Não se pode culpar os espíritos tudo quanto os homens fazem no mundo. Como no intercâmbio mediúnico sadio, o processo obsessivo requer parceria. Dificilmente o obsessor dominaria quem não se deixasse dominar, ou quem não lhe oferecesse campo no fenômeno da enxertia psíquica. Obsidiado pelos próprios hábitos infelizes do pretérito, que se lhe incorporaram à personalidade através da repetição, o homem se vê atormentado por si mesmo, mormente quando anseia libertar-se dos grilhões que ele forjou. Exemplificamos com o sexo, mas poderíamos ter exemplificado como o alcoolismo, com o hábito de furtar, com a tendência quase irresistível de certas pessoas para o suicídio. Enfoquemos agora a questão da obsessão específica. O que queremos dizer com isso? E que essas pessoas às quais nos referimos, excetuando-se a auto-obsessão específica que portam, levam uma vida praticamente normal, no sentido de que conseguem até ser admiradas em seu caráter, revelando, não raro, invejáveis dotes intelectuais e até morais.
Ainda exemplificando, poderemos ter uma pessoa cuja conduta na área da sexualidade não compreendemos, no entanto, no campo da benemerência social, se faz credora do nosso maior respeito. Em outras pessoas de caráter nobre, ficamos sem entender o vício do alcoolismo, a que se entregam na estranha compulsão que experimentam para beber. Pode parecer temeridade o que afirmamos, mas existem espíritos reencarnados que, para se complicarem, não precisam do auxílio dos obsessores. Alguns desses espíritos chegam a possuir uma cobertura espiritual de abnegadas afeições que, respeitando-lhes o livre-arbítrio, nada consegue fazer para efetivamente auxiliá-los. Assistem melancolicamente à ruína desses corações amados, orando a Deus para que lhes conceda novas oportunidades de reajuste no futuro. Mas assim como espíritos reencarnam com tendências infelizes, não podemos omitir a conquista de valores morais de tantos outros que renascem com uma inclinação natural para o bem. São aqueles que, através da árdua disciplina e continuados esforços, incorporam em si determinadas virtudes que desde o berço os caracterizam. Cremos que, pelo menos em parte, nos fizemos entender. A luta do espírito, seja na terra ou no além, é sempre a mesma. O drama evolutivo de cada um é uma história de muitas lágrimas. Dentro de cada alma coexiste o trigo e o joio. Saibamos separá-los, começando por nós. Não se pode condenar a laranjeira porque algumas laranjas não são boas, nem maldizer o pomar porque uma ou outra árvore nos decepciona. Não desprezemos o medianeiro que, aos nossos olhos, se revele portador de determinadas deficiências. Ao contrário, amparemo-lo para que em si a mediunidade seja inconspurcável, fonte em meio os detritos que lhe margeiam o curso. Aí nós temos, meus irmãos, essa mensagem que também servirá de subsídio para a nossa irmã Lúcia Ventura, que vai fazer a palestra da noite de hoje. Vamos então, meus irmãos, vamos unir os nossos pensamentos e vamos fazer a nossa prece que marca assim o início de nossa reunião. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso Mestre, queridos irmãos do plano espiritual, que aqui já estão apostos para nos amparar, nos orientar, nos trazer o alento no momento do passe, que possamos, Senhor, aprender um pouco mais sobre a mediunidade, esta ferramenta tão importante para todos nós. Ampare a nossa irmã Lúcia, que estará encarregada, Senhor, de trazer a mensagem da noite de hoje. E a nossa irmã Cíntia Fernandes, que está encarregada hoje de fazer o Evangelho durante os passes. Então, assim, Senhor Jesus, em seu nome, Mestre, em nome da equipe espiritual que já estão presentes junto a nós e, sobretudo, a Deus, damos por iniciado a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor. Como nós falamos, queridos irmãos, nós estudaremos
o Livro dos Médiuns. Cadê o meu livro? Tinha colocado aqui. Tinha separado aqui. Está aqui. Bom, estudaremos hoje o Livro dos Médiuns, capítulo 1, segunda parte, os itens 52 a 59. Nós vamos ler somente, a pedido da nossa irmã Lúcia, o item 52, para dar tempo, assim, à sua palestra. Então, estamos iniciando a segunda parte do Livro dos Médiuns, que fala sobre as manifestações espíritas. Capítulo 1, ação dos espíritos sobre a matéria. Excluindo-se a opinião materialista, por estar condenada ao mesmo tempo pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma depois da morte pode manifestar-se aos vivos. Assim reduzida à sua mais simples expressão, a questão encontra-se singularmente deslocada. Primeiramente, poder-se-ia perguntar por que seres inteligentes que vivem de algum modo no nosso meio, embora invisíveis pela sua natureza, não poderiam demonstrar de alguma forma sua presença. A simples razão diz que nada há impossível nisto. Esta crença, aliás, tem a seu favor o assentimento de todos os povos, pois encontramo-la por toda parte e em todas as épocas. Ora, uma intuição não poderia ser tão geral, nem sobreviver ao tempo sem estar fundamentada em algo. Ela é, além disso, sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da Igreja. E foram necessários o ceticismo e o materialismo no nosso século para colocá-la entre ideias supersticiosas. Se estamos enganados, estas autoridades o estão igualmente. Mas estas são apenas considerações morais. Uma causa contribui, sobretudo, para fortalecer a dúvida, numa época tão positiva quanto a nossa, em que se quer saber o porquê e o como de cada coisa. A ignorância da natureza dos espíritos, dos meios pelos quais eles podem manifestar-se. Adquirido este conhecimento, o fato das manifestações nada mais apresenta de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais. Então aqui, meus irmãos, nós vamos ficar, né, vamos passar a palavra à nossa querida, que vai fazer a nossa palestra. Que Deus abençoe. Que Jesus nos abençoe, para que nós possamos fazer um estudo tranquilo sobre esse tema que é tão importante no Livro dos Médiuns. É o primeiro capítulo da segunda parte, e ele é fundamental para todos nós, porque é ele que vai nos auxiliar a começar a compreender justamente o título do capítulo, né? A ação dos espíritos sobre a matéria. Sem o entendimento deste capítulo, efetivamente a gente não consegue compreender nos demais a ação dos espíritos sobre a matéria. Como nos diz a nossa coordenadora do encontro de mediunidade, agora a cada capítulo vai se colocando uma pedrinha a mais na construção do entendimento do que é a mediunidade. Então, esse capítulo é a primeira pedrinha, porque Kardec começa dizendo que a partir de agora temos que excluir as ideias materialistas. Os 4 primeiros capítulos das noções preliminares, Kardec ainda estava conversando com os outros religiosos, com as pessoas que tinham as suas religiões, os cientistas, os sábios da sua época.
Quando entra na segunda parte, é como se Kardec dissesse para a gente assim, ó, agora só continua daqui quem realmente acredita que existem espíritos, que eles podem se manifestar, porque senão não vai dar certo. Então é um pouco isso que Kardec começa a colocar para a gente logo no item 52. Então ele diz, excluindo-se a opinião materialista, por estar condenada ao mesmo tempo pela razão e pelos fatos. Pela razão, pelos fatos, porque os fatos, desde os primeiros homens no planeta Terra, os fatos espíritas acontecem. Então, mesmo lá, no Homem das Cavernas, nós temos registros rupestres ligados à mediunidade. Então, bem mesmo lá no início, a gente costuma brincar dizendo que era lá os brucutus, né? Desde lá dos brucutus, já havia esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, isso é fato. Registrado. Kardec, mais abaixo, vai dizer, olha, existem esses mesmos fatos relatados em todos os povos da humanidade, em todas as épocas, inclusive na própria religião predominante na França, à época, que era o catolicismo. A gente pega o livro, né, a Bíblia, e a gente vai ver lá N relatos de fenômenos mediúnicos. Quando eu era criança, católica ainda, eu tinha lá um livrinho que era a história dos santos. Então existia, o livro tinha a história de vários santos. Não lia, confesso a vocês que não lia, porque criança não está tão ligada assim, né, em religião, a menos crianças especiais. Eu não era criança especial, então não estava ligada muito, mas o livro era meu. E o que a gente pode constatar, e é isso a gente foi vendo mais tarde, com um pouco mais de maturidade. O que está relatado na história desses santos? Muitos fenômenos mediúnicos. Então, na verdade, o homem primitivo, os antigos povos da Macedônia, a Grécia, Roma, todos eles traziam esses fatos relatados. E aí Kardec acrescenta a razão. Por quê? Porque através desses fatos e de todo o estudo que ele faz da doutrina espírita, consultando lá primeiramente as mesas girantes, consultando os espíritos que estavam acionando essas mesas, mais tarde a psicografia, que é um mecanismo muito mais prático, os espíritos foram trazendo explicações que ele, com a inteligência que ele tinha uma inteligência bastante grande, né, era um homem muito culto, tinha conhecimento de várias áreas do conhecimento à época, ele disse assim, olha, tudo isso aqui que os espíritos estão me falando tem lógica. Eu posso usar o meu raciocínio plenamente para compreender o que os espíritos estão trazendo. Não existe sobrenatural, não existe maravilhoso, não existe uma vontade de Deus que ora quer e ora não quer que determinados fatos aconteçam. Não existe esse Deus que promove a cura de um e não promove a cura do outro. Existem leis naturais que regem o universo, que regem a nossa vida e que nós ainda desconhecemos. Mas são todas leis naturais, leis de Deus. Então Kardec, com essa razão, com esse raciocínio e pautado nesses fatos, junto ao trabalho realizado com os espíritos, ele vai nos trazer uma série de informações. Primeiro lá no Livro dos Espíritos, e ele nos diz que o Livro dos Médiuns é o segmento do Livro dos Espíritos. Para compreendermos bem o Livro dos Médiuns, precisamos também, e
se possível, antes termos estudado bem o Livro dos Espíritos. E aí ele vai começar a tecer algumas considerações para esse primeiro tijolinho relacionado à mediunidade. Kardec tem uma didática em que ele não entra diretamente no assunto. Nós, atualmente, somos muito objetivos, né? A gente entra de cabeça logo no assunto e esquece, às vezes, da necessidade de determinadas considerações, de determinadas bases para uma maior compreensão daquilo que a gente está querendo falar. Kardec não. Kardec, ele vai aos pouquinhos trazendo essa base, esses conceitos, essas ideias, para chegar no que ele realmente quer dizer para a gente. Se vocês lerem o capítulo com atenção, vocês vão ver, o capítulo começa no item 52, mas só no item 58 é que Kardec realmente diz através de que o espírito age sobre a matéria. Então ele leva aí o item 52, 53, 54, 55, 56, 57, tecendo considerações, mostrando para a gente uma série de elementos, para no 58 dizer assim, ó, o espírito age sobre a matéria por causa disso. E aí nós vamos mais ou menos acompanhando o raciocínio de Kardec, né? Então ele já faz as considerações morais, como ele colocou, relacionando ao fato mediúnico em todas as épocas da humanidade, em todas as sociedades. E aí no item 53, ele vai começar então a trazer o conhecimento espírita para o que ele quer. Ele diz que a nossa... Ele já diz isso no final do 52, né? Mas vai aprofundar no 53. Ele diz que a nossa grande dificuldade é entender como um ser imaterial, porque o espírito é um ser imaterial, incorpóreo, como é que esse ser, que não é constituído de uma matéria como o nosso corpo, pode agir sobre o que é material. Para as outras religiões, para os companheiros de outras religiões, isso acaba caindo no maravilhoso e no sobrenatural. Porque a própria ciência diz que não tem como, né? Uma coisa imaterial agir sobre uma coisa material. Então ele vai trazer para a gente que a ideia que a gente faz sobre espírito é a grande dificuldade. Qual é a ideia que nós fazemos sobre espírito? O outro dia no curso a gente até estava conversando sobre isso. Alguns companheiros ainda têm essa ideia mágica que o espírito, como a gente diz, além de material e incorpóreo, é alguma coisa como se fosse uma fumacinha, né? E fumacinha para a gente é o nada. Ou então, simplesmente diz assim, é alma penada, cruz credo, Deus me livre, não quero nem perto de mim. Então, qual é a ideia que a gente faz de espírito? Alma penada é alguma coisa ruim. Mas o meu pai é alguma coisa ruim? A minha avó é alguma coisa ruim? O meu primo é alguma coisa ruim? Então a gente já precisa parar para pensar, né? O espírito é alma penada, mas é o meu pai, é a minha avó, é o meu tio, é o meu primo. E aí como é que fica? Deus me livre, vai para longe, não quero perto de mim? E aí, com todo respeito, nós vamos rapidamente falar sobre um atendimento fraterno feito de uma companheira que era de outra religião e que dentro da sua religião se fazia lá um trabalho para afastarem os espíritos de dentro de casa. Então a pessoa com uma mediunidade ostensiva percebia os espíritos dentro de casa, os espíritos até tinham manifestações físicas, né, ligadas à movimentação de objetos, a ruídos e tudo.
a pessoa percebia esses espíritos, e a mãe tinha desencarnado há pouco tempo, ela também passou a perceber a mãe dentro de casa. Aí ela foi na sua religião e queriam fazer um trabalho para que os espíritos fossem afastados da casa dela. Só que, inclusive a mãe. E aí ela estava com assim um drama na consciência. Afastar espírito que estava trazendo perturbação para dentro de casa, tudo bem. Estava incomodando, estava criando um constrangimento na vida dela, ela não estava com remorso nenhum, pode afastar, né? Manda embora da minha casa. Mas e a minha mãe? Como é que eu vou mandar para fora da minha casa a minha mãe que está desencarnada e que eu vejo, percebo dentro da minha casa? Então a companheira estava com uma, confusão mental, emocional em relação à situação. Ela queria se livrar de parte dos espíritos, mas pelo trabalho lá da religião, a mãe também teria que ser expulsa da sua casa. Então, olha a dor dessa companheira, ter que expulsar a própria mãe de casa. Então, quem é o espírito? É a alma penada? É esse que vai trazer a perturbação? Mas também é a minha mãe, o meu pai, a minha avó, o meu tio, o meu primo, o meu irmão, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, não é? Então não dá para a gente continuar com a mesma ideia sobre espírito. Aí Kardec traz, qual é a ideia que nós temos de espírito? É simplesmente o homem sem o seu corpo material. E aí ele diz, a alma é o espírito com o corpo material. E o espírito, de modo geral, a gente se refere quando é o desencarnado. Como isso às vezes fica confuso na nossa linguagem dentro da casa espírita, a gente até usa o adjetivo, né? Espírito encarnado, espírito desencarnado, porque todos nós somos espíritos. Mas estando no corpo, o ideal seria nós falarmos alma. Então ele vai trazendo essa ideia justamente dos relatos dos espíritos desencarnados. Ele diz, olha só, esses espíritos se manifestam algumas vezes após a morte e estão em estado de perturbação. Por quê? Eles olham para eles mesmos, eles veem o próprio corpo e, ao mesmo tempo, eles tentam conviver, se comunicar, interagir com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com a sociedade de um modo geral, mas percebem que as pessoas não estão lhe dando atenção. É como se eles não existissem. Isso é uma perturbação. Algumas vezes até estão vendo a si mesmos, mas estão vendo o seu corpo também lá no caixão. E todo mundo chorando por causa dele. E aí ele fica sem entender. Mas como é que eu estou morto? Como é que estão me velando meu corpo, né? Como é que vão me enterrar se eu estou vivo? Eu estou aqui. Eu estou me vendo. Eu me percebo como ser imortal. Como é que fica essa história? Isso é um processo de perturbação espiritual. Que todos nós passaremos, mas se Deus quiser, se aprendermos direitinho a doutrina espírita, sairemos mais rápido dessa perturbação espiritual. Então Kardec traz primeiro essa ideia para dizer o seguinte, ora, se morreu, não tem mais o corpo material, mas o espírito está vendo um corpo, existe aí um corpo que fica entre o espírito e o corpo de carne. O corpo de carne vai se decompor, vai ser enterrado, vai se decompor.
mas o espírito continua a ver um corpo. E aí Kardec pensa, bom, temos que dar um nome para esse corpo. Aí já é lá no Livro dos Espíritos, né? Ele vem trabalhando todas aquelas questões sobre os elementos gerais do universo, a matéria, como nós entendemos no planeta Terra, a matéria em formas desconhecidas no universo. Aí ele diz, bom, então se tem esse corpo aí, nós temos que dar um nome para esse corpo que é diferente do corpo material, mas que é o corpo que o espírito continua a ter, mesmo desencarnado. Então, é a questão 93 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta lá, o espírito, propriamente dito, está descoberto ou, como alguns o pretendem, encontra-se envolto numa substância qualquer? Então, já era uma cogitação que já se fazia há algum tempo. Vamos lembrar que essa ideia de corpo espiritual não é uma coisa também da doutrina espírita. Paulo de Tarso já diz lá na sua primeira carta aos Coríntios, quando questionam sobre a ressurreição de Jesus. Há corpos celestes, há corpos materiais e há corpos celestes. Então ele chama de corpos celestes. Ele sabe que existe um corpo que é material, que é esse que vai entrar no processo de decomposição, e ele já sabe que existe um outro corpo que é espiritual, ele chama de corpo celeste. Ele diz que a gente está num corpo perecível para ressuscitar num corpo imperecível. Ou seja, a gente está num corpo que é matéria que se decompõe, mas que depois nós estaremos com o corpo que não se desfaz, que não se decompõe. Então Kardec pergunta, né, se o espírito ele está, digamos assim, purinho, sem nada, ou se ele tem alguma substância que o envolve. E aí os espíritos respondem, o espírito é envolvido por uma substância vaporosa para ti. E olha só, vaporosa já é complicado para a gente, né? Porque quantos espíritos estão aqui? Desencarnados. E quantos nós estamos vendo? Eu só estou vendo os encarnados. Não é? Mas a gente sabe que tem muito espírito aqui acompanhando também a palestra, acompanhando vocês, alguns que são trabalhadores espirituais da casa, não é? Aí o espírito responde para Kardec falando que envolve uma substância vaporosa para ti. Mas mesmo esse vaporoso para ti é complicado ainda para a gente, porque a gente não está vendo o vaporzinho, né? Porém, ainda muito grosseira para nós, ou seja, para o desencarnado. Então, mesmo quando o espírito aparece naquela forma vaporosa para alguns de nós, para o desencarnado é uma matéria ainda muito grosseira, muito pesada, muito condensada. E a gente fala essas palavras por comparação, né? Que é o que nós temos na nossa língua para traduzir um pouquinho da ideia. O espírito ainda continua. Todavia, bastante vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele queira. Aí o espírito diz, ó, existe essa matéria ainda é difícil de vocês, nós, né, compreendermos, mas essa matéria permite que o espírito se movimente com muito mais rapidez no espaço. Então ele ainda dá uma informação além. Aí é na nota de Kardec que nós temos lá, Kardec dizendo, como o germe de um fruto está envolto pelo perisperma, assim também o espírito propriamente dito reveste-se de um invólucro, que por comparação pode se chamar de perispírito. Peri, o que está em volta.
Espírito. Então, o que está em volta do espírito. E aí os espíritos, vamos dizer assim, gostaram da palavra, né? Do neologismo de Kardec, e a palavra passa a ser usada na obra toda da doutrina espírita. Então, o espírito não é a alma penada, não é o fantasminha, ele é um ser pensante que tem um corpo que nós chamamos de perispírito. É por isso que no item 54, Kardec vai falar, existe no homem 3 coisas. O espírito, o ser pensante, o corpo material, que se decompõe, que se destrói com o tempo, e o perispírito, que é o elo de ligação, o elemento que vai fazer a comunicação entre o espírito e o corpo. A gente às vezes brinca nas aulas, né, da orientação mediúnica e mesmo do livro dos espíritos, que o perispírito é o grande fofoqueiro, né? É um grande fofoqueiro o perispírito, porque ele leva e traz o tempo todo. A grande questão é que ele é um fofoqueiro que não tem consciência, né? Não tem pensamento, não tem razão, não tem raciocínio. Ele é um leva e traz, mas obedecendo a ordem do espírito, né? O espírito precisa saber o que está ao seu redor e precisa dar comandos para que nós hajamos em relação a esse mundo exterior. Então, o perispírito é esse leva e traz. Lá na Obras Póstumas, até tem um trechinho que diz assim, o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo age. Então, se ele transmite, ele é esse leva e traz o tempo todo. Algumas coisas já estão automatizadas no perispírito, porque o perispírito está conosco desde a época do princípio inteligente. Desde a nossa passagem pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, nós já tínhamos alguma coisa que nós até podemos chamar de perispírito. E aí, nessa passagem de mineral, vegetal, animal, o perispírito, ele foi automatizando determinados processos. Isso nós conseguimos entender um pouquinho melhor com o livro de Gabriel Delane, Evolução Anímica. Tá? Então, no livro Evolução Anímica é que tem essa informação. Então, nós vamos lá, no mineral, o perispírito vai automatizando o processo de agregação da matéria. Por isso nós temos um corpinho que não fica se desmanchando o tempo todo, né? Não derrete, nem nada disso. Está sempre coeso, pode ser magrinho, gordinho, altinho ou baixinho, mas ele é coeso. Tá? A matéria está toda unida. Isso é o perispírito que faz com que o nosso corpo seja assim. No vegetal, o perispírito foi automatizando determinados processos de respiração, de alimentação, um início de processo de reprodução. Depois, no animal, processos mais elaborados de digestão, de reprodução, o início do desenvolvimento da inteligência, é uma inteligência rudimentar, mas que começa lá no animal. E o perispírito vai já começando a armazenar algumas informações. É por isso que o nosso amigo Sérgio Breves diz, né, que quando a gente era o peixinho lá e o tubarão, né, o atum e o tubarão, então a gente começa a armazenar ali as informações, preciso fugir, não posso ficar aqui, tenho medo, isso é perigoso para mim. Tudo isso começa a ser armazenado no perispírito e é o princípio lá dessa inteligência.
Então, nós vamos tendo determinados processos que foram automatizados no perispírito. Então, a gente não precisa mais parar para pensar, agora eu vou inspirar, eu vou expirar, eu vou inspirar, eu vou expirar. Agora eu vou mandar o coração bater, tum, 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 tum. Agora eu vou mandar o olho piscar porque ele está muito ressecado. Existem processos que são automatizados pelo perispírito. E o perispírito transmite para o corpo esses processos. Então, uma coisa interessante nesse capítulo aqui do Livro dos Médiuns é nós pararmos para pensar exatamente no perispírito como esse corpo que permite uma série de ações, digamos assim, no nosso próprio corpo material. Quando nós estávamos mais novinhas, digamos assim, na doutrina, a gente não tinha parado para pensar nisso. Por que que o meu corpo funciona sem eu precisar mandar uma série de coisas? Aí, quando a gente vai amadurecendo na doutrina, aprofundando determinados estudos, a gente vai descobrir que é justamente o perispírito. O perispírito é que permite que a gente tenha uma série de ações que são normalíssimas no nosso dia a dia. Então, o espírito não age sobre a matéria só quando está desencarnado. Ele age sobre a matéria, a gente poderia dizer, principalmente quando está encarnado, e a matéria que ele mais age é o nosso corpo. Eu sou o espírito, eu tenho um perispírito, e esse perispírito tem automatismos que se refletem diariamente, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, no meu corpo físico. E aí é legal também que Kardec, em determinado momento do capítulo, ele vai dizer para a gente assim, olha, se as pessoas, mesmo da área científica, da área da medicina, levassem em consideração a existência do perispírito, uma série de questões patológicas e fisiológicas seriam resolvidas com mais prontidão. Ou seja, Kardec já estava sinalizando para a gente o que hoje na nossa casa a gente chama de medicina espiritual, né? O encontro de medicina espiritual. Estudos que agora muitos companheiros já estão dedicados e que a gente às vezes vê as palestras, né, pela rede social e tudo, sobre essas relações. O que eu como, o que eu bebo, o que eu sinto, o que eu penso, repercutindo no meu corpo físico, mas porque existe esse perispírito fazendo a mediação. Porque o que eu como, o que eu bebo, é questão física. Mas o que eu sinto e o que eu penso é questão espiritual. Mas tudo repercute no corpo físico. E repercute porque existe o perispírito fazendo essa ligação o tempo todo. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, mesmo as nossas atitudes negativas, vão repercutir no corpo de forma negativa. A gente diz assim, é como se a gente estivesse tomando veneno homeopaticamente. Penso muito em coisas ruins, sinto muito coisas ruins, tenho atitudes infelizes. Eu estou homeopaticamente envenenando o meu corpo. E a gente envenena o corpo físico e o corpo perispiritual. Nós estávamos lendo para um outro estudo, lá o livro Loucura e Obsessão. E tem o caso o drama de Carlos. Um dos capítulos é o drama de Carlos. E o Carlos foi um companheiro que numa existência anterior
a que é trazida exatamente lá no livro, ele teve poder, autoridade. E em função do poder e da autoridade, ele acabou também enveredando pelo caminho da sexualidade desregrada. E aí eu achei interessante que a página hoje, né, de abertura também fala sobre isso. E aí o que acontece com ele? Ele tanto repete ações ligadas ao desmando, ao autoritarismo, né, a se achar melhor do que os outros por causa do poder, e envereda tanto pela questão do desregramento sexual, que numa outra encarnação ele vem com um processo de esquizofrenia, né? Então a esquizofrenia como um mecanismo de controlar os desmandos dele, o autoritarismo, o achar que era melhor do que os outros. E em relação ao desregramento sexual, o Dr. Bezerra de Menezes faz, digamos assim, uma anamnese espiritual nele, né? E diz, olha, a questão sexual, está vendo, está caracterizada agora lá no problema dos testículos e tal e coisa, que iria gerar toda uma série de dificuldades na área sexual também. Então a gente vê, e por que a gente fala isso? Porque no texto, o companheiro que escreve, Hermínio, agora esqueci o nome do escritor, né? Mas ele diz lá com todas as letras que Dr. Bezerra de Menezes faz essa anamnese no perispírito desse companheiro Carlos. Na verdade, é a mãe que vai pedir socorro. O rapaz, já é um rapaz, está em casa, dormindo. Dr. Bezerra de Menezes, com a sua equipe, traz o rapaz em espírito na reunião, onde a mãe está, para poder fazer essa anamnese e passar a orientação, então, para a mãe. Então, ele passa lá, olha, primeiro passo, todo um trabalho de desobsessão. Depois do trabalho de desobsessão, aí uma terapia mais específica para o problema da esquizofrenia. Mas tudo isso porque Dr. Bezerra de Menezes vê no perispírito do Carlos as marcas relacionadas ao autoritarismo, ao desmando, né, ao poder e à sexualidade desregrada. Então, seguindo aqui, né, Kardec, nesse capítulo, ele vai falar um bocado sobre o perispírito. Primeira coisa, como a gente já viu, essa substância do perispírito é diferente da substância, da matéria que a gente conhece no nosso planeta. A doutrina espírita vai trazer para a gente, na Gênese, que o perispírito é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal compõe tudo que existe no universo, compõe toda a matéria que existe no nosso planeta, compõe o nosso corpo físico e compõe também o nosso perispírito, sendo que está escrito lá na Gênese que é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico universal. É a formação do nosso perispírito. E esse perispírito, ele não é igual para todo mundo. Estou acrescentando algumas informações que, obviamente, não estão aqui no Livro dos Médiuns, que Kardec depois vai trazer na Gênese, né? O perispírito não é igual em todos nós. O nosso perispírito diferencia-se justamente em função do nosso grau evolutivo, em relação ao nosso conhecimento intelectual e principalmente ao nosso conhecimento moral. E quando a gente está falando em conhecimento, não é só o conhecer cérebro, né? É o conhecer, assimilar na nossa vida, no dia a dia, enquanto encarnado, enquanto desencarnado, nas nossas atitudes. Então, o nosso perispírito vai variar
de acordo com o que nós somos enquanto espíritos imortais. O perispírito de um brucutu, como a gente brincou lá no início, né? O perispírito de um brucutu é muito mais denso, muito mais pesado, muito mais materializado, condensado. O espírito de Jesus, o perispírito de Jesus, muito mais sutil. É como se diz, às vezes vai se confundir com o próprio espírito. E aí uma ressalva. Kardec, nesse capítulo, ele coloca pelo menos umas 4 vezes, de forma diferente, o espírito nunca está sem o perispírito. O espírito está sempre com o seu perispírito. Jesus tem perispírito? Tem. Agora, o perispírito de Jesus é diferente do meu perispírito. É diferente do perispírito lá do brucutu. O meu perispírito está um pouquinho melhor do que o do brucutu. Mas o de Jesus é muito diferente do meu perispírito. Porque cada um de nós vamos assimilar para o nosso perispírito elementos do planeta onde nós vamos encarnar. No nosso caso, o planeta Terra. E aí, quando Jesus encarnou no planeta Terra, ele tirou os elementos mais sutis, mais puros, para agregar no perispírito dele. A Lúcia, quando teve que reencarnar no planeta Terra, e toda vez que reencarna no planeta Terra, ela vai retirar do fluido cósmico universal do planeta aqueles elementos que estão mais de acordo com o grau evolutivo da Lúcia. Meu. Não é? Então, nós temos aí uma possibilidade infinita de, digamos assim, consistência, formação do perispírito. E é por isso que não dá para ter fenômeno mediúnico acontecendo o tempo todo. Porque os nossos perispíritos são diferentes e ainda são diferentes dos desencarnados. Porque o nosso perispírito ainda tem mais matéria agregada do que o desencarnado. Porque quando nós desencarnarmos, um pedacinho do nosso perispírito vai ficar aqui no planeta Terra. O que a gente tirou do planeta e colocou no nosso perispírito, quando a gente desencarnar, a gente vai deixar novamente no planeta. Então, é muita diferença aí, muitas possibilidades para depois fazer as combinações necessárias para o fenômeno mediúnico acontecer. Então, olha só, eu já estou até adiantando, não estou no item 58, mas eu já estou adiantando para vocês. Qual é o elemento necessário para a manifestação do espírito, da ação do espírito sobre a matéria? O perispírito. É o primeiro tijolinho. O que a gente não pode esquecer jamais. É o meu perispírito, é o nosso perispírito, é o perispírito do desencarnado que vão ter combinações para a possibilidade do fenômeno mediúnico, seja ele qual for. Pode ser o efeito físico, a movimentação dos objetos, pode ser a vidência, pode ser a audiência, pode ser a incorporação, a psicografia, a psicofonia, a pneumatografia, a pneumatofonia, o fenômeno de transporte. Qualquer fenômeno mediúnico só acontece porque existe o perispírito de um encarnado com o perispírito de outro desencarnado. É o fluido do perispírito de um com o fluido do perispírito do outro que precisa se casar, combinar, ter afinidade para que o fenômeno mediúnico aconteça. E aí, a hora está passando ali, esse relógio não é tão bom quanto o outro, preferia o outro, né? Mas eu estou enxergando ali que eu tenho ainda menos de 8 minutos, né?
é isso que Kardec, com outras palavras, vai falar no item 58. E a gente até vai ler o item 58 para vocês verem as palavras de Kardec. No item 58, Kardec diz assim para a gente: a natureza íntima do espírito, propriamente dito, isto é, do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida. Se a gente voltar no item 51, que é Lamennais falando, espírito Lamennais, ele também diz, vocês pesquisem aí o perispírito pelo lado moral, que já está de bom tamanho. A gente aqui, quando ele diz a gente são espíritos superiores, né? A gente está pesquisando o que é a alma, né? Então, diferente. Então, ele diz, o espírito propriamente, a gente ainda desconhece a natureza íntima desse ser pensante. Ele só se revela a nós por seus atos, e estes não podem impressionar nossos sentidos materiais, senão através de um intermediário material. Então, ele diz, olha, para esse ser pensante, que a gente não sabe nem o que é, a gente só sabe que a gente é espírito, né? Mas a essência, a natureza íntima, a gente ainda não tem condição de saber. Para ele se manifestar sobre a matéria que nós conhecemos, ele precisa de alguma matéria. É isso que Kardec está dizendo, né? Ele precisa de um intermediário material. O espírito necessita, portanto, de matéria para agir sobre a matéria. Possui por instrumento direto seu perispírito, como o homem tem o seu corpo. Ora, seu perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Então ele diz, para o espírito desencarnado agir sobre o nosso mundo, ele precisa desse intermediário que é o perispírito. E aí para nós fica claro, agir enquanto está encarnado, porque eu estou agindo sobre o meu corpo físico, e agir enquanto desencarnado, porque vai ter aquela combinaçãozinha lá dos fluidos perispirituais, do encarnado com o desencarnado. Só que Kardec ainda complementa. Em seguida, ele tem por agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele age, como agimos sobre o ar para produzir certos efeitos, através da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Então ele diz, a base de toda a ação do espírito sobre a matéria, sendo encarnado ou desencarnado, é o perispírito. Mas além do perispírito, nós também temos o fluido cósmico universal, que vai ser utilizado em muitas situações. Para a gente, dentro da casa espírita, nas questões mediúnicas, na hora do passe, nós não vamos ver, mas os trabalhadores espirituais, junto aos médiuns, vão manipular fluido para nos atender nas nossas necessidades na hora do passe. Passe no salão, passe na quarta-feira do tratamento espiritual. Na movimentação de objetos, né, no efeito físico, o desencarnado vai usar o fluido perispiritual do encarnado com o fluido perispiritual dele e mais uma parte do fluido cósmico universal para poder movimentar o objeto. Isso aí já é outro capítulo que eu não vou falar porque o nosso tempo está se esgotando, né? Mas ele também vai precisar de uma parte desse fluido. Quando o desencarnado encontra um médium que a gente chama de audiente, ele vai usar a junção dos fluidos perispiritual, mas ele precisa do fluido, que a gente até vai chamar atmosfera, né? Para que o som se propague. Então, de qualquer maneira, ele ainda usa em diversas situações o fluido cósmico universal que está presente na atmosfera do nosso planeta para poder atuar sobre o encarnado,
produzindo o fenômeno mediúnico que ele deseja. Então é basicamente isso que Kardec nos traz nesse capítulo. E aí, para nós encerrarmos, nós vamos só lembrar o seguinte, que é, como nós estamos, digamos assim, encerrados, prisioneiros, mais ou menos, desse corpo material, enquanto encarnados, isso nem sempre é agradável para nós, espíritos imortais. E aí nós temos os nossos momentos de fuga, né? Os nossos momentos de fuga, Kardec chamou de emancipação da alma lá no Livro dos Espíritos. Sono, sonho, sonambulismo. Nós temos aí alguns processos. Então nós de vez em quando damos essas fugidinhas. Novamente, essas fugidinhas só são possíveis porque existe perispírito. Se não fosse o perispírito, essas fugidinhas ficariam mais complicadas. Porque nessa hora, como a gente já falou, um pedacinho do perispírito fica ali, alimentando, dando vida ao corpo material que está dormindo, que está num estado estático, meio que paralisado, enquanto que uma outra parte do perispírito se desloca e depois vai visitar, vai fazer coisas, depois a gente diz assim, sonhei que estava em tal lugar. Hoje mesmo na aula do COMP a companheira falou, sonhei que estava num lugar assim, 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 assim. No sonho eu vi fulano que já está desencarnado. Ou no sonho eu vi Beltrano que mora lá longe. Na verdade, muitos dos nossos ditos sonhos são apenas nós mesmos, que aproveitamos essas nossas fugas para irmos a lugares que desejamos, vermos pessoas que desejamos. Como o tempo está esgotado, que nós possamos aprender a usar melhor essas nossas horas de sono, né? Pedindo ao nosso anjo guardião que nos ajude para não ir, como eu costumo brincar dizendo, para a gente não ir para a gandaia quando se emancipa, porque se a gandaia parece boa para a gente enquanto estamos na matéria, ela é um tanto comprometedora enquanto espírito imortais que somos. Então, que possamos pedir para os nossos anjos da guarda nos conduzir a locais de estudo, de trabalho, locais em que a gente possa ver a natureza, se refazer espiritualmente, porque tudo que nós agregarmos nesses momentos ao nosso ser e ao nosso perispírito, nós vamos trazer para o nosso corpício quando acordar. Então, que Jesus nos abençoe, que esse aprendizado possa ser útil a todos nós. Agradecemos assim a nossa irmã Lúcia, né, pelo seu estudo. É um estudo muito técnico, né, mas importante para até sabermos a nossa formação como homem, né, o que somos. E também sobre o fenômeno, como acontece o fenômeno. Isso realmente é uma área dela. Ela trabalha, como ela falou, no COMP, né? Então tem assim bastante conhecimento do assunto. Foi assim um estudo, uma aula, né? Bastante técnica para a gente. Que Deus ampare e que ela esteja sempre assim conosco. Passaremos então agora, meus irmãos, a segunda parte da nossa reunião, onde se dará o momento do passe. Nós vamos ler uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo e que durante o passe será comentado pela nossa irmã Cíntia. Ela está encarregada desse estudo nesse momento. A mensagem do Evangelho é do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro. O estudo de hoje é sobre o escândalo
Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É uma citação do Evangelho segundo Mateus, do capítulo 18, versículos 6 a 11 e 29 e 30. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar, e que o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venha o escândalo, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Prestai bem atenção, não desprezeis nenhum destes pequenos, pois eu vos declaro que no céu seus anjos veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão, o vosso pé, for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos do que tendo duas mãos e dois pés ser lançados no fogo eterno. E se vosso olho é um motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho do que ter os dois e ser lançados no fogo do inferno. Aí nós tivemos, meus irmãos, essa é a mensagem, né? Vamos pedir agora a nossa irmã, né? Aos nossos irmãos, que tomem as suas posições para o momento do passe. Pedimos neste momento a todos que vão tomar o passe, que mantenham a concentração voltadas aqui para nós. Esqueçam os afazeres domésticos, que muito nesse momento fica pulando em nossas mentes, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Procuremos desligar, queridos irmãos. Concentramos que a equipe espiritual aí está presente. O passe, ele tem o receptivo e o transmitivo, né? Tem ou seja, o transmissor e o receptor. O médium, ele é a ponte dessa transmissão, e nós que vamos tomar o passe precisamos estar nesse estado receptivo para poder melhor assim o trabalho tenha êxito e ficarmos em prece ligados no plano espiritual. Tenham certeza, queridos irmãos, a equipe espiritual está a posto para nos trazer o alento necessário para o momento que vamos tomar o passe. Apesar de nossas vistas físicas não veem, mas aí eles estão. Confiemos, tenhamos fé, tenhamos esperança. É muito importante neste momento esse estado de espírito de todos nós. Fiquemos assim ligados a Deus. Vamos então, queridos irmãos, vamos ligar o nosso pensamento a Deus, unir os nossos pensamentos
elevar até o alto e dizer assim: Pai, neste momento pedimos o seu amparo, que permita que os nossos irmãos aqui presentes, espirituais, traga a cada um de nós o necessário, aquilo que realmente estamos precisando para a nossa caminhada, para um alívio do nosso caminhar. Ajuda-nos, Senhor, ampare a nossa irmã Cíntia, que fará a sustentação durante o passe. Então, assim, Senhor Jesus, em seu nome, Mestre, em nome da equipe espiritual e, sobretudo, em nome de Deus, damos por iniciado o momento do passe. Nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos, pedir boas vibrações para que o passe seja efetivo, que Deus e Jesus nos sustentem, para que possamos sair daqui muito melhores do que entramos. E vamos entender o que Jesus quis dizer com escândalo. O que será que quer dizer escândalo? Escândalo é um fato, um acontecimento que ofende ou contraria sentimentos, podendo provocar até uma plateia ou uma formação de uma plateia, como aconteceu com a morte de Jesus, por exemplo. Pode ser também consequência de um fato qualquer ou mutilação moral. Não devemos, pois, então, desta forma, escandalizar ninguém, tendo misericórdia com os erros alheios. Como diz o Mestre Jesus, não julgueis para que não sejais julgados, pois até o nosso anjo guardião tem misericórdia dos nossos erros. É necessário que tenhamos o autoconhecimento para identificarmos o que em nós precisa ser cortado. Assim como nosso anjo guardião investe na nossa melhor parte, vamos tentar investir na melhor parte do outro. Nós ainda não amamos de fato como Jesus. Por isso, ainda não suportamos muito uns aos outros, apenas convivemos. Todos nós temos dificuldades, pois escândalo é a consequência de um mal moral, onde nos sentimos sempre melhores do que os outros, devido ao grau evolutivo em que nos encontramos e também por nossa imperfeita visão em relação a Deus. Devemos praticar mais o bem, fazendo melhores escolhas, evitando o sofrimento, não cultuando culpa, pois a culpa paralisa. Devemos, então, evitar errar novamente. A finalidade de evitar o escândalo é não criar um tumulto, evitando também certos vícios, frutos da nossa imperfeição humana, porque prometemos sempre a Deus que não vamos errar, e erramos, porque somos falhos. Devemos, portanto, mudar os nossos hábitos, os nossos sentimentos, nossas palavras, enfim. Vamos nos manter em harmonia, vamos tentar nos manter em equilíbrio, para não nos afastarmos da lei de Deus. Assim disse-nos Jesus no Evangelho: devemos seguir o caminho que nos leva ao Pai, mantendo-nos na faixa do equilíbrio. Aprendamos, portanto, a ver que sofremos o resultado do que plantarmos e busquemos considerar a vida de forma equilibrada. Trabalhamos sempre para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, para o nosso entendimento. E vamos tentar sermos sempre misericordiosos para com os outros, evitando avaliar e apontar os erros alheios, vendo primeiro o que há em nós, o que nós podemos modificar em nós, fazendo a nossa reforma, melhorando aquilo que nós temos que melhorar, porque nós temos que nos esforçar, que reconhece o verdadeiro espírita por aquele que faz a medida dos esforços para domar as más tendências. Aprendemos a ver esse mal em nós, aprendemos a consertar tudo o que é em nós. Vamos nos melhorar,
Trabalhemos para essa paz. Que Deus nos ampare, nos abençoe sempre, que Deus nos ajude, que Deus nos sustente, nos dê toda a sustentação, que os fluidos benéficos possam penetrar, possamos sair daqui melhores do que entramos, que Deus possa sempre estar conosco e que Jesus nunca nos desampare, pois sempre podemos estar com pensamento elevado, podemos sempre praticar uma boa ação por dia, para que não escandalizemos nem a nós, nem aos outros. Vamos sempre nos abençoar com bons pensamentos, com boas atitudes, e vamos agradecer a Deus pela oportunidade da Casa Espírita, da doutrina espírita, que vem até nós, nos ajudando, nos amparando, evitando que venhamos a escandalizar a nós e aos outros. Que assim Deus possa nos abençoar. Pensemos, meus irmãos, ai de vir o escândalo, disse Jesus, mas ai daquele, o escândalo ainda é necessário no nosso meio, infelizmente. Mas ele disse, ai daquele pelo o escândalo venham. Pensemos nisso. Olha a doutrina espírita, quantos ensinamentos nos traz um antídoto para evitarmos o escândalo. Pensemos nisso, meus irmãos. Ainda o escândalo vive no nosso meio. Que não sejamos nós. Vamos então, queridos irmãos, vamos ligar novamente os nossos pensamentos, elevar o pensamento até Deus e dizer assim: Deus, nosso Pai, muito agradecemos, Senhor, pela noite de hoje, por ter nos dado essa doutrina tão importante em nossas vidas. Muito precisamos desses ensinamentos para melhor, Senhor, apresentar a Ti. Que possamos, Senhor, nos esforçar, que os bons espíritos assim nos amparem, nos dê força, para que possamos superar as nossas dificuldades que ainda existem em nós. Ajuda-nos, Senhor, ampara-nos. E assim, agradecidos em seu nome, Mestre, em nome da equipe espiritual que está presente junto a nós, e sobretudo em nome de Deus, damos por encerrados a nossa reunião, os nossos trabalhos de paz na noite de hoje. Graças a Deus, Senhor.